pessoas! Tudo bem? Neste vídeo, então, nós vamos compreender um pouco mais essa sensação de abandono que a gente tem e, enfim, a gente vai entender por que ela dói tanto e tudo isso, certo? Muito bom. Antes de começar a destrinchar este tema, não é mesmo? Este viés de reflexão, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica, e hoje, então, nós vamos falar sobre abandono. Muito bom. Esse tema ele é muito extenso, dá pra gente conversar muitas horas sobre ele. Nesse vídeo eu escolhi fazer vocês entenderem a base, né, trazer uma compreensão assim da base desse sentimento e porque ele é tão desesperador, né? Enfim, vamos lá então. É importante a gente entender, começar a entender já, que a nossa construção emocional, a nossa montagem emocional, ela não acontece só depois que a gente é adulto. E nem quando a gente é uma criança mais consciente, por assim dizer, que consegue compreender um pouco mais o que acontece em volta de si, né? A nossa construção emocional começa. Existem estudos que apontam isso, vou procurar, se eu encontrar, vou deixar aqui embaixo para vocês, que apontam que a nossa construção emocional acontece a partir dos nossos 6 meses de idade, onde a gente já começa a sentir coisas. A gente pode não compreender ainda tão bem o meio que a gente vive, mas a gente já sente coisas, né? E é justamente nesse momento, então, que a gente começa a introjetar sentimentos e a gente já faz conexões emocionais e tudo mais, né? Importante entender que começa lá, então. Quando a gente é um bebê, né? É importante da gente entender que a gente tem sentimentos mais intensos e mais confusos porque a gente não tem uma compreensão completa da realidade e porque de fato a gente é mais dependente, né? Obviamente. Se mamãe não vier quando ou mamãe ou quem tá cuidando, não vier quando a gente chora, se a gente não for alimentado, a gente vai morrer mesmo no caso. Então, é essa sensação que de fato ela é verdade naquele momento, mas só que essa sensação ela se constrói ali e ela reverbera, ela vem reverberando no resto da nossa vida. E é por isso que muitas vezes é muito difícil da gente entender de onde vem essa dor e o porquê dessa dor, entende? Então, eu quis trazer justamente esse vídeo para que a gente consiga entender onde começa isso, a raiz disso, né? E a gente consegue ir transmutando, de fato, né, essa construção que a gente fez inicialmente, dessa montagem emocional, do abandono especificamente, a gente consegue ir transmutando conforme a gente vai falando sobre, conforme a gente vai elaborando e reelaborando e pensando e tudo mais, assim como a cura acontece, emocional acontece em qualquer outra área da nossa vida, nesta área também, depende de que a gente reelabore e através dessa reelaboração que a gente, consequentemente, venha ressignificando tudo isso, entende? Sem que aconteça esse movimento, a gente fica preso, entende? A gente não consegue, a gente fica com essa mesma sensação inicial de dor, né? Então é importante a gente entender que as nossas referências das nossas dores de abandono maiores e principais, elas se constroem nesse primeiro momento de vida. E também é importante entender que o abandono, dentro da gente, esse sentimento, essa sensação tão forte, né, que de fato acontece, e ela vem depois sendo, digamos assim, acontecendo mais vezes ao longo da nossa vida, por quê, né? Ela começa naquele abandono daquele bebê, ou seja, quando uma mãe deixa a gente no berço, eu tô usando uma mãe de exemplo, mas pode ser pessoa que cuida de modo geral, tá? Vou continuar usando uma mãe, mas é isso que eu quero dizer. Então, quando uma mãe deixa a gente ali, naquele berço, a gente tava no colinho de mamãe e mamãe deixa a gente ali porque mamãe precisa fazer as coisas dela, mamãe precisa ir no banheiro, mamãe precisa comer, enfim, a vida da mamãe continua, não é mesmo? Então ela deixa a gente naquele ambiente ali, né, naquele bercinho, pra seguir com a vida dela e a gente sente essa sensação de como se a gente tivesse abandonado ali, desprotegido ali, e naquele contexto a gente tá mesmo porque a gente é um bebê, né? Então bebês são mais vulneráveis nesse sentido. E então a gente tem essa sensação muito grande de desamparo, né? E de abandono que nesse contexto e nesse momento de fato se sucede. Só que o problema é que a cada vez que a gente vai sentir essa sensação de abandono e de desamparo ao longo da nossa vida, a gente retorna a essa primeira dor, desse primeiro momento onde a gente não tinha esse emocional tão desenvolvido, entende? E onde a gente de fato estava nessa vulnerabilidade, onde se mamãe não viesse nos alimentar, a gente provavelmente iria morrer. Que não acontece depois, né, ao longo da nossa vida, mas acontecia lá.
E a gente fica com esse sentimento de referência. A gente volta àquela dor. Então, a cada vez que a gente se sente de fato abandonado, a gente volta nesse primeiro momento de dor. E essa dor, ela vai se reafirmando a cada vez que mamãe deixa a gente no berço. Ou que mamãe sai para fazer alguma coisa e deixa a gente sozinho. Ou que a gente é deixado de alguma forma. Ainda que mamãe não vá sair de casa, ainda que mamãe não vá fazer grandes outras coisas, ela nos deixou ali naquela situação, né? Como eu disse, né, assim, por N motivos. Mas o fato é que deixou. E o fato é que essa sensação de abandono já começa ali, né? E de fato a gente foi deixado. Não abandonado, porque mamãe volta, mas deixado, né? A gente não sabe que ela vai voltar. A gente não sabe. A gente começa a entender e perceber que quando a gente chora, ela volta, ou alguém volta, né? Pra cuidar da gente, mas até então a gente não sabe. Então dá essa sensação de abandono que vai sendo reforçado, porque, como eu falei, mamãe vai sair pra fazer outras coisas, papai vai sair pra fazer outras coisas, ou quem quer que seja que vá cuidar dessa criança, que cuidou de você, né? Vai sair para fazer outras coisas e vai te deixar porque precisa, não tem muito o que fazer. Não dá para viver grudado, né? Não existe essa possibilidade. Mas o fato é que esse abandono ele vai cada vez mais sendo reforçado ao longo da vida e pouquíssimo tratado e a gente acaba não falando tanto sobre. E é por isso que a cura sobre isso não acontece, entende? É justamente por isso que a gente fica com essa sensação de desamparo e de abandono desde sempre tão grande, tão intenso, e fica esse sentimento de tamanho desespero. Entende o que eu quero dizer? Então é sempre importante a gente entender que cada sentimento que a gente tiver, não só do abandono aí a gente tá falando, mas de cada sentimento que a gente tiver, não necessariamente é um trauma, tá? Dependendo de como a coisa acontece, pode ser sim, mas não necessariamente é um trauma, mas tem a ver com as primeiras vezes que a gente sentiu aquilo na vida. Ainda que a gente não soubesse, não entendesse o que a gente estava sentindo, a gente sentiu, né? E então vai voltar sempre aquele movimento daquela dor lá atrás. A gente vai sentir aquela dor com aquela intensidade. Se não tiver havido uma ressignificação dessa dor, uma reelaboração e um movimento de cura nesse sentido, certo? Eu espero que esse vídeo ajude vocês, espero que esse vídeo tenha feito sentido de alguma forma. Curte, comenta, compartilha, se inscreve por aqui. Me conta o que esse vídeo te remeteu, se fez sentido, o que você sentiu, ouvindo isso aqui que eu falei. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa nesse sentido, só deixar aqui embaixo só deixar aqui embaixo aqui é ótimo. Só deixar aqui embaixo nos comentários para mim. Estou aqui à disposição de vocês para que a gente crie esse diálogo, essa construção desse movimento de reelaboração, de reflexão e de cura para nós aqui no nosso cantinho, certo? Assim que meu site fica pronto, ele vai estar aqui. Eu vou deixar os dados aqui, tá? Meu Insta também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero de verdade, de coração, que tenha de fato ajudado. Se quiserem sugerir algum tema, alguma coisa mais específica, só deixar aqui embaixo pra mim, estou inteiramente à disposição de vocês, tá bom? E é isso, próximo vídeo, fui!